E agora nós vamos falar sobre a dermatite alérgica. Preste bem atenção nessa reportagem que é muito comum a gente confundir com estresse. Pessoal, hoje nós vamos falar de mais uma doença dermatológica, né? Vamos falar a respeito da dermatite alérgica. Então, a dermatite alérgica é uma doença relacionada ao sistema imunológico, como toda alergia. Então, de uma forma didática, nós dividimos a dermatite alérgica em 3 tipos diferentes de alergia, né? Para facilitar o entendimento. Então, existe um tipo de alergia que a gente chama de DAP, que é a dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. Então, picada de pulga, de carrapato, até mesmo picada de alguns mosquitos, de muriçoca, pode fazer com que o animal, para o animal que tem a DAP, né, ele vai manifestar o quadro dermatológico, o quadro alérgico dermatológico. Então, além da DAP, nós temos também a alergia alimentar, onde o animal desenvolve alergia não ao tipo de conservante ou corante que tenha na alimentação, na ração do animal. A alergia alimentar ela é secundária à fonte proteica, né? Que tipo de proteína o animal come? Se é ração, se essa alergia é a proteína da soja, a proteína do frango, a carne bovina, enfim. A dermatite alérgica alimentar ela é sempre relacionada à fonte proteica. E nessa classificação, como eu falei, da dermatite alérgica, em 3 doenças, né, diferentes, assim, a gente fazendo essa divisão de uma forma mais didática, a última classificação das alergias é a dermatite atópica. Então, na dermatite atópica, o animal tem uma falha de barreira cutânea, né, e através de mecanismos imunológicos, o animal vai desenvolver alergia aos alérgenos ambientais. Então, o ácaro doméstico, a poeira doméstica, a gramínea, pólen, desinfetante, material de limpeza. Então existem vários alérgenos ambientais que podem fazer com que o animal desenvolva o quadro dermatológico alérgico, né, considerando aqueles animais que têm atopia. Qual ou quais os principais sintomas, né, que o animal que tem a dermatite alérgica vai manifestar? O principal de todos é o prurido. Então, a principal característica da alergia é o prurido, a coceira, né? A coceira intensa. Então, aquele animal que lambe muitas patinhas, né? Que se morde, que se coça muito, além de piodermites, de lesões recidivantes, né? Lesões piodermites superficiais que ocorrem de uma forma sempre recidivante. O animal faz o tratamento na fase realmente aguda, o animal melhora o aspecto clínico, diminui o prurido, mas depois de alguns meses, né, muitas vezes o animal volta a manifestar todo o quadro novamente. Por quê? Porque é uma doença alérgica. Enquanto o animal estiver sendo exposto àquele alérgeno, àquele tipo de situação, de ambiente, ou se o animal tem ADAP, se ele foi exposto ao carrapato, se o animal tem alergia alimentar, se ele foi exposto àquela proteína alimentar que faz com que ele desenvolva alergia, se o animal for atópico, se ele for exposto àquele alérgeno ambiental que faz com que ele desenvolva o quadro dermatológico, ele vai apresentar as recidivas. O animal alérgico, existem alguns pontos que são bem clássicos da manifestação da doença, né? Que são extremidades de patinha, dobrinha de cotovelo, axila, virilha, região perianal. E a Malu, a principal lesão que ela manifesta é sempre as lesões interdigitais, né? Irritação na extremidade da patinha, entre os dedos e dobrinha de cotovelo também. Então, são umas das lesões, né, que são bem clássicas do animal alérgico. Malu é uma paciente muito especial para a gente, que a gente já acompanha há cerca de 1 ano, né? Como eu comentei também, é bem característico do animal alérgico as crises recidivas. Então, Malu estava bem controlada já há alguns meses e está voltando hoje para avaliação, porque está novamente começando a manifestar as lesões dermatológicas, que são clássicas da dermatite alérgica. Na verdade, a gente começou a perceber porque sempre a Malu estava inquieta com as patinhas, lambendo entre os dedinhos das patas. E por ela ser muito branca, quando você começa a carinhar ela, você percebe no cotovelo, embaixo do cotovelo, nas dobrinhas dela. E ela muito, muito branquinha, a barriguinha bem rosa, e você começa a ver os pontos de alergia.
né? Então a gente começou a perceber assim. Depois, principalmente depois dos banhos, quando ela chegava, que ela começava a coçar mesmo, quando você se sente incomodada, né? E aí a gente percebeu assim, mas vem sendo tratada e acho que essa última crise dela foi realmente por causa da reforma que a gente teve em casa agora. Não, no início a gente começou a achar que era estresse, porque como nós trabalhávamos, passávamos o dia fora de casa, ela passava muito tempo só, a gente imaginou que pudesse ser estresse, né? Mas aí a gente procurou o veterinário e ficou tudo esclarecido. Doutor Marco, é muito comum as pessoas confundirem o estresse com a dermatite alérgica, nessa coceira inteira que dá no cãozinho, no animalzinho. É verdade, né? Muitos proprietários nos procuram e no consultório sempre relata, né, que passa o dia fora de casa e acha que o animal lambe a patinha por estresse, por ansiedade, mas na verdade os animais que lambem a patinha é muito raro que seja secundário a estresse ou ansiedade. É muito mais comum que seja secundário a alguma dermatopatia, não necessariamente a alergia, né? Principalmente a alergia, mas não necessariamente. Existem outras dermatopatias também que podem fazer com que o animal tenha esse prurido, essa coceira na extremidade das patas. Mas a partir do momento que o animal apresenta essa lambedura excessiva, é uma lesão característica, né? A primeira exclusão que a gente vai fazer é a dermatite alérgica. Com relação ao diagnóstico da dermatite alérgica, é bom a gente lembrar dessa classificação que eu falei, que normalmente são 3 tipos de alergias diferentes. Então, a gente começa excluindo a possibilidade da DAP. E como é que a gente vai fazer essa exclusão? A gente vai excluir o contato com os ectoparasitas. Então, tirar o animal do contato com a pulga, com o carrapato, fazer essa prevenção a médio e a longo prazo, né, para a gente excluir a possibilidade da DAP. A alergia alimentar, a gente tem que fornecer uma dieta de exclusão, uma dieta hipoalergênica para o animal. E essa dieta pode ser uma dieta caseira, específica, especial, prescrita pelo médico veterinário, ou então uma ração comercial. Existem algumas rações comerciais específicas para o cão alérgico, né, que são as rações hipoalergênicas. E no caso da DAP, a gente tem também que fazer, além do tratamento no animal, da manifestação clínica da dermatite alérgica, tentar minimizar a exposição dele aos alérgenos ambientais. Então a Malu, dentro daquela classificação que eu comentei das dermatites alérgicas, a alergia que ela manifesta é a atopia, que são os alérgenos ambientais. O proprietário que tem um animalzinho que se encaixa nessas características que nós comentamos aqui no programa, que procure seu médico veterinário, né, para levar uma assistência para o seu animal e fazer o controle da doença. Que a partir do momento que o animal ele é controlado, que essa manifestação da alergia é controlada, o animal tem uma qualidade de vida